Olá! Nós temos aqui no Mercado Ético falado muitas vezes sobre o papel das corporações, o papel do mundo público, o papel de governos, o papel da iniciativa jovem. Em alguns casos, começamos a abordar o papel da mídia, o papel da comunicação. Hoje a gente tem um expert aqui conosco, Antônio Martins, editor-chefe do Le Monde Diplomatique, versão internet aqui no Brasil. Aí no site, no seu vídeo você está vendo o site para você conhecer de perto o Le Monde Diplomatique no Brasil. Antônio Martins, que alegria poder conversar com você, que é não apenas um jornalista de renome, mas também um novo cérebro, um novo olhar sobre o papel do comunicador no nosso país e no mundo, claro. Conta para nós um pouco o que é o Le Monde Diplomatique e o que é a tua visão como editor-chefe deste importante meio. Muito obrigado, Cristina, pela oportunidade. Le Monde Diplomatique é um jornal, talvez o jornal mais globalizado que nós temos hoje no mundo. É um jornal que existe em 66 edições, em 34 países, em 20 e poucos idiomas. Nossa. Mas essa expansão, ela foi alcançada basicamente nos últimos 10 anos. E por características muito ligadas à sustentabilidade e à discussão de novos modelos. O jornal surgiu, na verdade, em 1954, como um suplemento do Le Monde, na França, em Paris, voltado para o público diplomático. Aquela ideia de que Paris era o centro da diplomacia internacional. A partir de meados da década de 90, o jornal passou por uma transformação grande. Primeiro, do ponto de vista societário, os jornalistas adquiriram uma interferência, uma capacidade de influir muito decididamente nos rumos do jornal. Isso eu acho que é pitoresco, mas muito mais do que isso. É extremamente inspirador. Eu soube que os jornalistas descobriram uma brecha na Constituição, não é isso? Exatamente. Como é que é isso? Não, especificamente na lei societária francesa, que Sim. dá para um conjunto de acionistas que tenha mais do que 1/3 das ações, o chamado direito de bloqueio. Nenhuma decisão estratégica da empresa pode ser tomada sem essa minoria, que é chamada minoria de bloqueio. É uma legislação que favorece também minorias qualificadas. E os jornalistas fizeram uma mobilização muito interessante. Eles recorreram aos leitores que se cotizaram, formaram uma associação de amigos do Le Monde Diplomatique e recorreram também a um empresário alemão que vivia na Bolívia, um refugiado da Segunda Guerra Mundial, dos campos de extermínio, um empresário alemão judeu, que um pouquinho antes de morrer doou uma quantia generosa de alguns milhões de dólares. Com esses recursos desse empresário, mais a cotização dos leitores, os jornalistas do Le Monde Diplomatique adquiriram a chamada minoria de bloqueio. Então, tem mecanismos muito interessantes. Embora Le Monde, a empresa-mãe, seja ainda o acionista minoritário, está nos estatutos da Associação Le Monde Diplomatique, que é a redação do jornal que escolhe o diretor. Isso realmente nos remete ao verdadeiro conceito de democracia, não é, Antônio? E se tem um espaço onde a democracia precisa ser reativada, é no mundo da comunicação, não é não? Isso é muito importante que você está falando, porque a essa mudança na estrutura societária do Le Monde Diplomatique correspondeu também um novo papel relativo à democracia. Porque a partir desse mesmo período, meados dos anos 90, o jornal começou a discutir com muita profundidade alguns temas dos quais os jornais tradicionais fugiam. Alguns temas, enquanto a maioria dos jornais adotou uma posição muito dócil, muito pouco crítica diante da globalização, Le Monde Diplomatique passou a questionar alguns aspectos dessa globalização, não para sermos contra ela, mas para discutirmos a possibilidade de formas alternativas de integrar os países e os próprios mercados. Então, por exemplo, a chamada ditadura financeira foi um tema que o jornal debateu muito, a crise ambiental, as biotecnologias e o que elas podem fazer tanto de bem quanto de mal para a sociedade.
essa possibilidade de que a imprensa tivesse de novo um papel questionador, um papel de não dizer sim senhor, de não dizer amém, de estimular a crítica, de estimular a participação dos leitores, foi que fez com que o jornal se consolidasse em primeiro lugar na França, onde ele é uma publicação de mais de 300 mil exemplares, e fosse criando edições internacionais. Hoje há, por exemplo, uma edição internacional em Esperanto, há uma edição internacional em chinês, há uma edição internacional construída agora há pouco tempo na Palestina, há diversas na América Latina, há várias edições em árabe, por exemplo. Fantástico. Quer dizer, isso também nos traz o verdadeiro sentido da globalização, que hoje muitos chamam de globalismo, né? Para criar uma clara diferença da tal globalização onde ainda a chamada ditadura financeira prevalece. O que é, na tua visão, a ditadura financeira na globalização atual? Tem gente que até, Cristina, usa o termo globalitarismo, uma mistura de globalização com totalitarismo. Olha aí. A situação mudou um pouco, refrescou, arejou nos últimos anos. Mas a década de 90 foi muito marcada por uma ideia de impotência social. Uma ideia de que os mercados eram capazes de organizar a vida social e de que qualquer tentativa da sociedade de se construir conscientemente levava ao totalitarismo, levava a ameaças à democracia. Isso talvez por lembranças do velho modelo do chamado socialismo real, que não era nem um socialismo e muito pouco democrático, verdadeiras ditaduras. Em reação a isso, durante todo o decorrer dos anos 90, as sociedades foram convidadas a permanecer amortecidas, a deixar tudo nas mãos dos mercados. Nós não somos contra os mercados, mas nós somos contra as sociedades dominadas pelos mercados. Os mercados são uma forma genial de organizar certas trocas sociais, mas eles não são capazes de regular o conjunto das relações entre os seres humanos. Essas relações precisam de consciência, precisam de política, precisam de participação. Ou seja, a humanidade vem descobrindo que poder não é algo que deve ser outorgado por alguém a nós. Nós podemos e devemos atuar com consciência e coragem. A gente volta já já com Antônio Martins, editor-chefe do Le Monde Diplomatique na internet. Comunicação e poder. A gente vinha falando disso, não é, Antônio? Cris, você tocou num ponto essencial, porque uma das bases para a possibilidade de uma comunicação compartilhada hoje é que as sociedades estão muito incomodadas com o desgaste das formas tradicionais de democracia. A forma de representação, a forma na qual simplesmente nós delegamos uma vez a cada 2 anos, ou uma vez a cada 4 anos, as nossas vontades, os nossos desejos para as pessoas nas quais nós votamos, cada vez é mais ineficaz e as pessoas sentem isso. E alguns dos sintomas disso é que nas eleições, em todos os países, não é um fenômeno do Brasil, em outros é mais profundo ainda, cai o número de pessoas que vão votar. Mas isso não significa uma despolitização, porque as pessoas estão descobrindo novas formas de fazer política, estão descobrindo formas, inclusive, de articular política, ou seja, utopia, ideias de longo prazo com o cotidiano. Como vou agir hoje para, aos poucos, tornar possíveis determinadas utopias? Como podemos, desde já, contribuir para evitar o desastre climático, do superaquecimento da Terra?
como desencadear ações que vão diminuindo a desigualdade. Ou seja, é uma nova forma de democracia que é muito embrionária ainda, nós não sabemos todos os contornos que ela vai assumir, mas é uma ruptura muito grande. E, ao lado disso, está surgindo também, num processo muito paralelo, uma nova ideia de comunicação que substitui a comunicação de massa. Como é que é essa nova ideia? Porque, do ponto de vista individual, como você vem colocando, nós, no próprio mercado ético, a gente vem sentindo muito essa demanda. A gente tem uma área chamada Você Sustentável, que é uma área muito acessada. Quer dizer, as pessoas querem saber como é que elas podem reger em comunidade, mas a partir de atitudes individuais, o presente e o futuro, né? do país, da nação, do planeta e assim por diante, da vida. Então a gente percebe muito claramente isso. Se a gente considerar que o nosso país tinha, sei lá, 5 mil ONGs há X anos atrás, acho que há 10 anos atrás, e hoje tem 400 mil ONGs, então a gente percebe que existe toda uma grande articulação da sociedade civil. E como é que isso, no universo da comunicação, encontra um caminho, encontra um canal? Esse é um dos fenômenos mais marcantes do Brasil e talvez o Brasil seja um dos países do mundo em que essa multiplicação de iniciativas é mais evidente. Mas isso se dá também, como você está chamando a atenção, no terreno da comunicação. Porque a maior parte de nós não está mais disposta a ficar dependente de 2 jornais em cada grande capital, de meia dúzia de estações de televisão ou de um número um pouquinho maior de emissoras de rádio. Com o surgimento e depois com a expansão da internet, e em especial com a chamada Web 2.0, ou seja, com algumas ferramentas que tornaram muito simples compartilhar conteúdos e tornaram essa possibilidade acessível a muita gente, as pessoas estão se tornando jornalistas, estão querendo assumir a condição de participantes da narrativa do seu tempo. Esse papel era dos grandes meios de comunicação, operado pelos jornalistas, mas controlado há algum tempo pelos grandes meios de comunicação. E, portanto, a gente vinha tendo, e em grande parte ainda vem tendo, uma narrativa da nossa própria história completamente diferente do todo real. Né? Porque ela é uma narrativa monitorada, porque muitas vezes ela é uma narrativa anestesiante, ou porque ela é embotadora da nossa capacidade de atuar. Né? Quando você foca na questão da violência, da destruição, enfim, no lado sombra da própria humanidade ou da própria história contemporânea, você paralisa as pessoas. Como é que é essa narrativa nova em que eu posso, claro, né, colocar o meu filme no YouTube, quando tem pessoas aqui nesse momento nos assistindo, porque elas estão fazendo uma escolha de buscar novos pensares. Elas querem saber o que tem de vanguarda, quem está fazendo acontecer e o que eu, telespectador, posso estar fazendo também. Exatamente, elas querem participar dessa vanguarda. Você chamou a atenção para uma coisa que eu gosto de denominar de ficção jornalística, porque até há pouco tempo, quando nós não tínhamos essa possibilidade de cada um de nós que está aqui participando desse programa, publicar um blog, ou publicar um filme no YouTube, ou um álbum no Flickr, a gente acreditava que aquilo que saía nos jornais era verdade. Como dizia o Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. Pela primeira vez, isso é uma mudança tecnológica que rompe com o paradigma de Gutenberg, porque qual foi a história da comunicação desde Gutenberg? Um número cada vez menor de emissores, porque havia uma concentração, falando para audiências cada vez maiores. Agora nós temos a possibilidade, as jovens gerações é que estão se aproveitando mais disso, mas isso vai explodir, de cada um de nós construir a sua narrativa, a sua versão da história presente. E mais interessante, justamente devido a essa possibilidade, as pessoas estão procurando a diversidade. Elas não estão procurando o canal mais visto, estão procurando ver o que pessoas como elas fazem e ver o que é diferente do comum, os novos olhares, os novos pontos de vista. Isso permite, em princípio, uma democratização muito forte,
mas exige também a criação de certas formas de espaço público. Isso que existia, que os jornais foram perdendo, que os meios de comunicação tradicionais foram perdendo, não surge automaticamente na internet. A gente vê que o Le Monde Diplomatique poderia cumprir um papel nesse espaço que surge. Eu acredito que o novo sistema que já está acontecendo, seja do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da produtividade no trabalho e assim por diante, ele é completamente diferente daquele que predomina nesse momento e mais do que isso, ele só precisa de um tecido que ajude a aparecer, a revelar o quanto tem de coisa boa e nova acontecendo. É isso que é comunicação compartilhada? É isso que a comunicação pode fazer? Digamos que isso é a comunicação compartilhada, qualificada, porque existe um risco na internet. É o risco da fragmentação. Se todos nós formos emissores de conteúdo simplesmente, onde vai estar o espaço do diálogo? Nós vamos nos tornar quase que... me fugiu a palavra. Nós vamos nos tornar quase autistas. Cada um de nós muito satisfeitos com aquilo que produz, mas sem ouvir. Muito satisfeitos com a nossa própria língua, mas sem acionar os nossos ouvidos e sem acionar a nossa capacidade de diálogo. Então, essa ideia de tecer as redes, que eu imagino que o mercado ético se propõe, que o Le Monde Diplomatique se propõe também, é fundamental. Porque nós vivemos hoje um paradoxo. Existem parcelas cada vez mais numerosas, com mais peso nas sociedades, muito conscientes da dramaticidade do período que a gente está vivendo. O que você está falando é tão sério, é tão revelador, que a gente vai fazer questão de continuar a partir daqui no próximo bloco. Autismo na comunicação. Você já tinha pensado nisso? Antônio Martins, sabe o que isso começa a me levar a pensar? É o seguinte, você colocou que nós tínhamos primeiro vamos dizer assim, uma centralização muito grande do poder de decidir o que deve ser informado. Isso ainda, de certa maneira, está muito presente, né, Antônio? Não podemos negar isso. E isso é muito pernicioso à autogestão da nova sociedade planetária. Certamente interessa a muita gente que todos nós estejamos aqui obedientemente ouvindo e nos distraindo com besterol. Mas você colocou também sobre o perigo da gente repetir isso multiplicado, de repente, por 6 bilhões e alguma coisa de pessoas, no momento em que cada um de nós pode ficar falando sozinho para o mundo inteiro, ou seja, de novo, você entra nessa coisa que é o autismo, quer dizer, não há ressonância, não há diálogo. Como é que a gente pode evitar isto? Nesse momento, por exemplo, que o Brasil bate recordes de horas na frente da internet. E de 8 milhões de computadores que foram vendidos ou serão até o final desse ano. Pela primeira vez, um número maior do que de aparelhos de televisão. Olha. O que pode ser importantíssimo, desde que a gente teça esses fios. A partir, se nós temos uma rede em que cada um se limita e se satisfaz com a sua própria voz, nós não temos comunicação. Nós temos tão pouca comunicação como no sistema atual, que é completamente verticalizado. Mas se nós não tecemos dentro dessa grande rede nozinhos de diálogo, onde os fios se encontrem, onde a gente procure soluções em comum, onde a gente se autocritique e onde a gente procure saídas, também nós não construímos a possibilidade de um mundo novo. E isso é muito importante, Cristina, pelo seguinte, nós demos um passo adiante. Se nós comparamos o ambiente cultural que nós vivemos hoje com o ambiente de 10 anos atrás,
ele é muito mais interessante. As pessoas não estão interessadas simplesmente no lucro, não estão interessadas simplesmente em se darem bem na vida, não estão interessadas em produzir a qualquer custo. Elas estão preocupadas com a proteção da natureza, com a proteção das relações sociais. Então, a ideia de você dizer que o mais importante simplesmente é lucrar não gruda mais na sociedade de hoje. Veja-se o que se passa hoje com uma maciça maioria dos jovens, que já não aceitam entrar para um mundo do trabalho, um mundo produtivo, em que as regras sejam obsoletas, em que as regras sejam perversas ou sejam egocêntricas, né? Ou veja-se, como a gente estava comentando um pouquinho antes, a quantidade de bancos que associam a sua marca a ideia da preservação ambiental, o que não ocorria há 10 anos e passou a ocorrer agora porque essa é uma ideia forte para os clientes. Essa é uma ideia forte, inclusive, para a sustentabilidade de negócios das corporações. Agora, o nosso problema é o seguinte: como transformar esse ambiente cultural que é muito mais evoluído, que é aberto para soluções novas, como fazer com que ele gere soluções novas. Isso não vai ser conquistado, como você dizia, simplesmente com a tomada do poder. Inclusive porque as decisões principais hoje são internacionais, são globais e não existe um Estado global, pelo menos visível, a ser conquistado. As mudanças vão vir a partir de consciência individual, mas a partir de articulação dessas consciências. Então, por exemplo, eu acompanhei com muita atenção e fiquei no final relativamente satisfeito por não ter havido um fracasso na conferência agora de Bali, que está discutindo o futuro do protocolo de Kyoto. Então, como nós podemos fazer isso? Não é mais simplesmente votando em alguém, mas é articulando de uma forma muito mais sofisticada do que antes. Antes havia 5 ou 6 partidos para você escolher um. Agora você tem que articular dezenas ou centenas de ONGs e de movimentos para que num determinado momento surja uma proposta que é capaz de ganhar todos. Essa proposta não vai ser votada em assembleias como o Fórum Social Mundial, só funcionam porque as pessoas têm o direito de expressar a sua própria diversidade, cada um expressar a sua diversidade. Mas surgem de vez em quando determinadas ações que galvanizam muita força. Mas a gente ainda sente um modelo mental antigo, enrijecido, em todos os setores da sociedade, e evidentemente que o terceiro setor não é uma exceção. Você não acredita que se a gente conseguisse quebrar esse modelo, não só no terceiro, como no segundo, como no primeiro, como em todos os setores, nós teríamos aí sim o diálogo aberto? Essa é uma das chaves culturais, ou sei lá, ideológicas para a gente conseguir uma verdadeira transformação. Porque nós não podemos aceitar essa ideia da competição, simplesmente, de cada um por si. E eu acho que nós rejeitamos a ideia também de que um de nós decide por todos. Eu acho que existe uma metáfora para aquilo que a gente persegue. É a roda de samba. A roda de samba é um ambiente no qual cada um, com seu instrumento, se sente maior. Isso. Não perde a sua identidade, mas sente que, ao participar da roda, está numa brincadeira muito mais interessante do que se ficasse sozinho. Como a banda de jazz, né? Exatamente. Que é diferente um pouco da orquestra, porque não tem maestro, é muito mais na improvisação. A liderança é compartilhada. Exato. E roda, é rotativa, é quem está mais inspirado num determinado momento. Você acredita, Antônio, que a sustentabilidade vem daí? Eu vou pedir uma resposta rápida para isso. Nosso programa vai encerrar, mas eu quero uma mensagem sua sobre o que é a sustentabilidade a partir da capacidade de compartilhar informação. Eu acho que a possibilidade de nós inventarmos, porque se trata de inventar, são soluções que não foram testadas pela humanidade hoje, formas de fazer com que a imensa riqueza que pode ser produzida hoje por um mundo cada vez mais integrado seja compartilhada pelos cidadãos de todo o planeta e seja produzida de maneira a ser duradoura, a não se esgotar na nossa geração e não colocar nem os habitantes de hoje, nem as futuras gerações em perigo. Muito obrigada, Antônio. Aprendi muito e queria estimular você que está nos ouvindo, nos assistindo, a compartilhar aquilo que você pensa. Manda um e-mail agora para a gente aqui,
mercadoético@mercadoético.com.br. Até a próxima.